Agora vamos lá. Homens e mulheres, quando a gente fala de cirurgia plástica, quando a gente fala de alguma intervenção cirúrgica, principalmente no nosso rosto, a gente pensa sempre nas mulheres. Mas eu tô falando aqui de uma cirurgia que envolve também qualidade de vida e a visão. É verdade. A gente vai falar sobre os olhos, sobre pálpebras caídas. Se por um acaso você anda inclinando a cabeça para trás para enxergar melhor, talvez você já esteja com um problema bem acentuado, viu? Esse problema das pálpebras caídas pode ser, inclusive, congênito. A pessoa já pode ter uma característica desde que nasce. E aí, com o passar dos anos, à medida que essa pessoa que já tenha uma característica para ter essas pálpebras mais caídas, vai perdendo gordura e, claro, que vai ficar com grande parte da elasticidade comprometida, a pele fica mais flácida, vem as ruguinhas e aí vem o comprometimento de visão. Porque ela acaba fazendo aqui uma abinha, né, que atrapalha a visão, faz com que muita gente comece a enxergar com muita dificuldade. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Mas claro que também tem a questão estética, porque o tratamento para as pálpebras caídas também vai resultar num ganho estético muito grande. E eu recebo hoje um médico maravilhoso, com uma experiência enorme neste assunto, que é o cirurgião plástico, Dr. Tarek Nassif. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Sabe que eu já até vi umas fotos dos seus trabalhos e eu fiquei muito bem impressionada. Quanta transformação e como é legal você proporcionar isso para as pacientes, né? E para os pacientes de forma geral. Sem dúvida. Hoje em dia é uma indicação muito precisa, ainda mais para os pacientes na quinta, sexta década de vida. A partir do momento que as pacientes vão envelhecendo, vai caindo todo o terço superior, terço médio, inferior de face, faz com que tenha toda essa sobra realmente de pele na pálpebra e dá essa sensação de um ar cansado, pacientes até com um semblante mais triste. Então, acaba trazendo essa função tanto estética quanto funcional de melhorar esse campo visual da cirurgia. Quando a gente pensa nessa melhora do campo visual, é importante salientar que essa é uma cirurgia que, inclusive, se tem esse comprometimento do campo visual, é coberta pelo SUS, né? Você pode conseguir essa cirurgia através do SUS e até alguns planos de saúde também, né, doutor? Perfeitamente. A gente faz pelo SUS essas cirurgias, hospitais aqui em São Paulo excelentes que fazem. Geralmente a paciente vai para uma unidade básica de saúde, da unidade básica de saúde, ela é encaminhada para algum serviço que tenha cirurgia plástica e que realize esse tipo de cirurgia. Nos convênios, nem todos os convênios cobrem a cirurgia da pálpebra superior e inferior. A maioria dos convênios fazem a pálpebra superior justamente pelo comprometimento visual, de diminuição do campo visual. E a inferior acaba entrando como estética, na verdade, né? Por isso que não tem essa cobertura. Perfeito. Agora, claro, gente, que é importante fazer com um médico capacitado para isso. Quando a gente pensa numa cirurgia que vai mexer com o nosso rosto, principalmente, mas eu acho que com a nossa estética como todo, a gente precisa estar muito seguro. Muito segura de quem é que está fazendo. E precisa ser um cirurgião plástico especialista em cirurgia plástica, né? Sem dúvida nenhuma. Cada vez mais a gente vê muita complicação de não médico fazendo até esses procedimentos. E o rosto é a nossa vitrine, então tudo que sai de errado acaba mostrando, e depois para fazer algumas correções específicas é muito mais complexo, mais difícil do que já fazer a primeira vez com todas as técnicas e normas possíveis aí no nosso rol. E para você acertar, já fazer uma ótima escolha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa cirurgia. Mas antes, deixa eu mostrar um pouco de fotos de antes e depois, tá? Não necessariamente são pacientes do doutor, mas para que você entenda o que é uma cirurgia de pálpebra caída. Então, aqui tem uma paciente de pálpebra caída. Isso, pálpebra caída. Principalmente a gente consegue ver naquela imagem superior que ela tem bastante flacidez na região lateral do olho, então já tem uma diminuição. Deixa eu levantar aqui, eu vou até tocar aqui para quem está assistindo. Só abre aqui, ó. A gente está falando dessa parte. Perfeito. Aqui. E se você observar, faz como se fosse um chapéuzinho em cima dos olhos, né? Então, isso aqui atrapalha a visão, isso aqui atrapalha a visão. É isso mesmo. E aqui, olha, o resultado incrível, aqui a visão está liberada. E muitas vezes, Cláudia, a gente já consegue também tratar as bolsinhas de gordura, que é muito comum, fora o excesso de pele,
Geralmente na região superior tem 2 bolsinhas de gordura e na inferior tem 3, então a gente já consegue tirar todo esse volume. Nesse caso dessa paciente foi realizada a superior, então a gente vê que o semblante muda, ela não tem mais aquele ar de cansada, de triste, melhora esteticamente, funcionalmente, mais importante ainda. E é uma cicatriz que deixa uma cicatriz muito discreta, praticamente imperceptível, que o leigo, muitas vezes até cirurgião plástico, não consegue observar a cicatriz que acaba ficando aqui no sulco palpebral. É porque bem onde normalmente seria uma marquinha isso de aí, ruga, quando abre o olho dobrinha. ela fica escondidinha, perfeitamente. Perfeito. Vamos passar para a próxima foto para você continuar acompanhando. Ei, pulou. Agora veio. Voltou. Isso, voltou. Aí, olha, outra paciente. Olha, gente, estava com o olhinho caidinho, quase que fechadinho. Parecia que estava com sono, né? Acordou. Essa, fora a superior, essa dá para ver bem as bolsinhas de gordura que ela tem nessa região inferior do olho, como melhora depois no pós-operatório também. Então, diminui esse volume, esse inchaço. Hoje em dia, a gente tem trabalhado concomitantemente essa qualidade de pele global dela, fora a cirurgia da pálpebra, a gente já entra com outros procedimentos cosmeátricos, bioestimulador de colágeno, botox, para melhorar o rosto como um todo, não apenas na região palpebral da paciente. A pessoa ganha um ar de leveza. Jovialidade, rejuvenesce muito. Muito joia. E claro que vai voltar a enxergar muito melhor. Muito Tem bem. mais fotos? São essas duas. Tá. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa cirurgia. Como é que é feita uma cirurgia de pálpebras? Na grande maioria das vezes a gente faz em ambiente hospitalar, a gente pede uma avaliação cardiológica para pacientes, geralmente são pacientes acima de 50 anos, esporadicamente pacientes com 30, 35, em alguns casos específicos já tem indicação. Aí anestesia geralmente ou anestesia geral ou anestesia local com sedação. Então o paciente dorme sempre durante todo o procedimento cirúrgico, a cirurgia dura mais ou menos em torno de 1h30, às vezes 2 horas. Day clinic, interna de manhã, vai embora para casa no mesmo dia, não precisa nem dormir no hospital. E os pontinhos que a gente costuma deixar na pálpebra, geralmente tira em torno de 3 a 5 dias. Então tira bem rápido para não ficar com a marquinha, e a recuperação também é rápida, em torno de 7, 10 dias, a paciente com 1 semana já está apta a voltar às atividades. Obviamente fica um pouquinho inchado, fica um pouquinho roxo, então a gente pede para as pacientes evitarem tomar sol, colocar um óculos de sol, proteger o rosto com chapéu para não tomar sol diretamente. Se a pessoa não tiver problema nenhum em aparecer inchada, o estado geral dela é excelente depois de 2 dias, né? Geralmente sim. Na paciente a recuperação é muito rápida, a cicatrização geralmente é muito boa também. A pálpebra é uma pele fina que ela cicatriza rápido. Eu tô falando isso, gente, porque vocês sabem que aqui eu sou totalmente transparente, né? E quem acompanha o programa sabe que há uns 2 anos, em novembro do ano retrasado, eu fiz a minha pálpebra e eu, louca, abusada, fiz a minha cirurgia numa sexta-feira e voltei a trabalhar na segunda-feira. Porque eu falei, não vou parar. Então eu saí daqui, operei. Segunda-feira eu estava aqui de volta. Tava bem. Né? Fiquei lá com o meu óculos escuro para não dar aflição em ninguém, mas estava tudo jóia. Tava ótimo. A gente pede alguns cuidados para atividade física, carregar peso, ficar muito no calor, algumas coisas específicas assim, para que recupere mais rápido. Nunca esfregar a mão, sempre bem leve para não forçar, não abrir pontinho, dormir sempre de barriga para cima, tomar cuidado para não dormir, não deitar de lado, para acabar não causando nenhum sangramento ou aberturinha dos pontos aí das pálpebras. Existem alguns riscos e algumas possíveis complicações, como em qualquer cirurgia, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem várias complicações, não são comuns para a cirurgia da pálpebra, mas tem desde abrir algum pontinho, ou uma própria infecção da ferida operatória. A gente tem que tomar muito cuidado para não tirar muito essa pele da pálpebra, tanto superior quanto inferior, porque senão acaba ficando com o olhinho aberto, dá o que a gente chama de scleroshow. E aí depois os tratamentos são um pouquinho mais complexos. Pode dar sangramento também, às vezes fica algum vasinho da pálpebra sangrando, aí forma um hematoma, que tem que abrir o cortinho de novo e drenar esse hematoma. Então, como toda cirurgia, desde os riscos anestésicos, às vezes alguma reação, alguma medicação, então por isso que a gente acaba tomando bastante cuidado para prevenir todas essas complicações. Por isso é importante fazer com um médico especialista,
fazer no ambiente hospitalar, né? Isso tudo é muito importante. E a gente, não faz muito tempo, acompanhou até um cantor famoso que fez uma cirurgia dessa e ficou com esse problema de ficar com o olho aberto, né? E é muito desagradável. Imagina, você vai fazer uma cirurgia para ficar melhor e fica pior. Né? Então, muito importante você ser criterioso aí nessa escolha. E fora isso, acaba ficando com o olho aberto e acaba causando algumas complicações, como úlcera de córnea. Então, fora a parte estética, acaba também prejudicando a parte funcional da vista e do olho. Aí, nesse caso, tem que fazer um acompanhamento em conjunto com o oftalmologista. A gente sempre tem uma parceria muito grande. Em alguns casos, a gente sempre manda até antes da cirurgia para o oftalmologista, porque eles vão ver seu fundo de olho, campimetria, a sua acuidade visual. Muitas vezes você pode não estar enxergando tão bem, mas não é só o excesso de pálpebra, então pode estar associado a essa diminuição da acuidade visual. Então a gente sempre trabalha em conjunto. Perfeito. Doutor, vou dar um tempinho aqui para você que está em casa mandar a sua pergunta, Vida Melhor Oficial. Vou deixar uma perguntinha no ar. Eu queria entender quanto tempo dura, por exemplo, de qualidade de pele, do tanto que tirou dessa pele caída uma cirurgia de pálpebra. Ou seja, depois de quanto tempo é necessário fazer uma outra, ou se é necessário, como é que funciona isso. Mas eu volto daqui a 2, 3 minutinhos, tá bom? Tá ótimo. E você, qual é a sua pergunta? Qual é a sua dúvida? Manda pra gente e o Dr. Tarek responde já já. Vida Melhor. Eu deixei uma pergunta aqui, né? Perguntando em causa própria, depois de quanto tempo fica ruim de novo, os olhos voltam a ficar caídos e de repente a gente precisa de uma nova cirurgia? Essa cirurgia tem uma durabilidade a longo prazo bem extensa, a gente estima em torno de 10, 15 anos. Obviamente que depende de alguns fatores, se a paciente engorda demais, emagrece demais, tem uma mudança muito drástica no estilo de vida, aí esse tempo pode reduzir um pouquinho, mas em torno de 15, 20 anos, depende do processo de envelhecimento da própria paciente, se vai tendo um desabamento de toda a região do terço superior, terço médio, terço inferior da face, aí às vezes acaba operando um pouquinho mais cedo. Que nem cirurgia da mama, muitas vezes a gente acaba operando, deixa ela bem posicionada e com o passar do tempo do envelhecimento da pele, acaba dando um pouquinho de flacidez novamente. Verdade, aí de repente você tem que dar aquele up, aquela recalchutada. Perfeito. Né? Mas aí vai também do quanto você se preocupa ou não, quanto está te incomodando ou não, né? A Solange, por exemplo, está falando, na cirurgia de pálpebra é possível corrigir a ptose? No meu caso, é somente no olho esquerdo. Pode sim, muitas vezes... A ptose é exatamente o quê? É uma queda do olho. Pode ser congênito ou não, por alguma doença específica. Então, primeiro tem que determinar a causa dessa ptose. Se é uma fraqueza muscular, ou então se ela já operou e tem uma assimetria nesses casos e opera só o lado que está com problema, ou já corrige os dois. Então, podem ser várias coisas nesse caso em específico dela, mas tem correção sim. Tá joia. A Adélia Costa está perguntando o seguinte: fiz a pálpebra há 7 meses, um olho ficou diferente do outro, tem como corrigir? Isso. Muitas vezes a paciente já tem uma assimetria, então uma das primeiras coisas que a gente faz é uma anamnese completa e um exame físico bem minucioso, porque muitas vezes ela só vai perceber essa assimetria depois da cirurgia. Por quê? Porque ela vai começar a se olhar mais no espelho. Então essa é a importância da gente conseguir fazer esse diagnóstico já no pré-operatório ou na consulta inicial, explicando bem, você já tem uma assimetria de abertura ocular e essa assimetria vai persistir. Não sei se é o caso dela, mas caso ela tenha essa assimetria, na maioria dos casos é possível fazer uma correçãozinha. 7 meses que ela falou do pós-operatório, ainda é recente, a gente espera um pouquinho mais, até 1 ano, para chegar no resultado final e depois fazer alguma correção se tiver necessidade. Mas muito legal o que o doutor está falando, porque a gente... É muito raro alguém que não tenha uma assimetria. Todos nós somos, de certa forma, um pouco assimétricos, né? Se eu ficar olhando para qualquer pessoa aqui, eu vou perceber a assimetria. E a gente realmente não tem esse hábito. E eu digo até por mim mesma, por experiência própria. Depois que a gente faz uma cirurgia, a gente fica o tempo inteiro olhando. Tá diferente. Esse tá mais fechado, esse tá mais caído. Sempre foi assim, é que a gente não percebia tanto. E é normal também, a gente tem que pegar um pouco mais leve com essas questões nossas, né? Toda a simetria, se a gente dividir o rosto na metade, sempre tem uma diferença entre os lados, é que nem tamanho de mão, tamanho de pé, às vezes um calçado não fica tão bem contra o outro lado, então isso é muito comum e a gente tenta avisar antes para depois não achar que foi em decorrência da cirurgia. Tem até um caso muito engraçado que uma paciente
minha usava lentes corretivas e ela se olhava, ela tinha uma diferença muito grande de grau. E na hora que ela se via com óculos, ela se via diferente. Na hora que ela tirava, ficava assimétrico. Era uma simetria pelo uso da lente corretiva. Olha que interessante. Dava uma refração diferente. E às vezes a gente tem essa simetria porque dorme mais de um lado do que do outro, né? Eu tenho esse meu lado aqui é menor que esse, eu durmo sempre com o rosto assim, não consigo dormir igual a Bela Adormecida, né? Então a gente vai fazendo isso também, faz parte da gente, né? A Rosimeire queria saber se o oftalmologista pode dar o encaminhamento para a cirurgia. Pode, sem dúvida. E muitas vezes a gente até pede uma avaliação do nosso colega oftalmologista para documentar que está tudo bem, tanto na parte de fundo de olho, de campimetria, de acuidade visual. Então, é uma ótima parceria que a gente tem com eles para que depois a gente tenha um resultado mais satisfatório. E eles podem fazer esse encaminhamento, sim. Perfeito. Eu recebi aqui da Marionilda, ó, eu pedi e ela enviou. Vem cá, meninos, vamos mostrar aqui. Deixa eu parar aqui rapidinho com o celular. Deu para ver. Deu para ver, né, doutor? Deu. Deixa eu mostrar aqui para essa câmera. Aqui o doutor já viu. Né? Tem aqui essa outra foto aqui, é igual. Deixa eu tentar abrir um pouquinho. Não, não vai abrir porque é vídeo. Tá, mas deu para ver. Deu para ver. Ela tem bastante excesso de pele nessa pálpebra superior dela. Aqui a gente já consegue ver que cai sobre a parte ciliar, né? Semelhante à imagem da primeira paciente que a gente mostrou. E também na pálpebra inferior parece que ela já tem um volume um pouquinho aumentado. Então, na maioria das vezes a gente associa essa retirada de pele da pálpebra superior e, quando necessário, já trata essas bolsas de gordura da região inferior da pálpebra. Perfeito. Se estiver atrapalhando a visão, pode ser encaminhado, inclusive, para uma cirurgia custeada pelo SUS, por exemplo? Sem dúvida. E pelo convênio também. Tá joia. Muito obrigada, viu, pela confiança de compartilhar aqui com a gente. Vamos para a próxima. O Vitor Nunes está querendo saber a partir de quantos anos pode operar a pálpebra e qual prevenção ele pode fazer. Não tem uma idade específica, é uma queixa mais da paciente. Tem pacientes jovens que às vezes com 34 anos já chegam na clínica com um pouco de excesso de pele na pálpebra superior, então nesses casos já tem indicação. Não é o comum, geralmente a partir dos 40 anos, mais frequente ainda 50, 60 anos, então a partir da quinta década de vida é uma ótima indicação. E qual que era a outra pergunta que ele fez? Não, era de... da idade, né? Da idade. Da idade. Geralmente. Thaís Gouveia, meu esposo reclama bastante da dificuldade de enxergar por conta das pálpebras caídas. É verdade que diabéticos não podem jamais fazer essa cirurgia? Podem sim, desde que bem controlado. Então já faz parte dos exames de sangue pré-operatórios, pedir glicemia. A gente pede também geralmente hemoglobina glicada, que ela mede a taxa glicêmica já dos últimos 3 meses. Nesses casos específicos ainda pede solicitação do endócrino para liberar, para ver se está tomando a medicação adequadamente, pede uma avaliação do cardiologista, mas não é uma contraindicação absoluta. É relativa, se estiver bem controlada, pode operar. A gente sabe que a diabetes, o aumento da glicemia sanguínea, atrapalha a cicatrização. Então a gente sempre tende a operar com uma glicemia boa. Tá joia. A Lucy Clau que está perguntando se quem tem válvula no coração pode fazer a cirurgia. Pode também. Nesses casos específicos, a gente só se atenta se ela toma algum anticoagulante, antiagregante plaquetário, porque essas pacientes com válvula, geralmente, se estiverem tomando essas medicações, tem um risco aumentado de sangramento intraoperatório. Então, nesse caso, a gente vê a possibilidade de suspender pelo menos aí 7 a 10 dias essas medicações para poder fazer a cirurgia e depois retomar a medicação dela. Doutor, antigamente a gente ouvia muito pessoas mais experientes falando assim, quanto antes faz uma cirurgia plástica, melhor. Não exatamente os médicos, mas eram os conselhos que as tias davam, né? Isso ainda é uma verdade ou não? Não, hoje em dia o que vem acontecido, antigamente não tinha outras tecnologias que nem tem hoje em dia, então não tinha muito a ser feito a não ser a cirurgia. Hoje em dia tem muitos tratamentos cosmeátricos, tem laser, tem bioestimulador de colágeno, hidroxabatita de cálcio, Radiesse, Sculptra, laser, que dão uma ótima qualidade nas peles. Então, cada vez mais a gente vai postergando a cirurgia. Aí tem um determinado momento que só isso não vai resolver. Então, a gente indica fazer a cirurgia da correção das pálpebras. Perfeito. Eu já ouvi falar de casos onde
pessoa fez, por exemplo, um procedimento como um bioestimulador de colágeno ou mesmo um preenchedor, um ácido hialurônico, e teve a visão afetada. Quais são os riscos e em que casos, onde que seria essa aplicação que pode afetar a visão, levando a pessoa a ter até uma cegueira? Geralmente na região mais central da face, pegando aqui a glabela, pegando a região nasal. Quando a gente vai fazer nesses lugares específicos, muitas vezes, ao invés de agulha, a gente usa cânula. Para quê? Para não cateterizar esse vaso e não jogar ácido hialurônico dentro da artéria. Que aí sim, a artéria pode dar uma oclusão e aí tem uma interrupção desse fornecimento sanguíneo, podendo causar cegueira. É muito raro, mas isso aí no caso de um pode preenchimento acontecer. com ácido hialurônico? Com esse que seria o maior risco? Ou o Botox também é arriscado? Não, Botox menos. É mais preenchedor mesmo. Preenchedor. Que pode cair dentro da artéria. Que tipo de tratamento pode ser feito em volta dos olhos? Tudo isso que você falou pode ser feito em volta dos olhos? Não, nem todos. Muitas vezes em volta do olho a gente faz laser especificamente, tem fio de PDO que também estimula colágeno, Ultraformer que também estimula colágeno. Tem várias coisas que podem ser feitas. Maravilha. Cida Reis, ela pergunta, há possibilidade de fazer essa cirurgia gratuita e quais são os hospitais que atendem essa necessidade? Isso, pode sim. Aqui em São Paulo são vários hospitais que fazem esse tipo de cirurgia pelo SUS, é uma dúvida muito frequente das pacientes. Geralmente elas vão para a unidade básica de serviço e por lá eles vão soltando para alguns hospitais específicos, dependendo aí da disponibilidade. Então a própria rede municipal de saúde faz esse tipo de distribuição. Que aí, no caso, teria que ser pela necessidade mesmo, como o doutor falou anteriormente, muito mais a pálpebra superior do que a inferior, né? Na maioria dos casos, sim. Estou pensando em fazer, mas gostaria de saber o que pode dar errado em uma cirurgia de pálpebras. Sem dúvida, esse é um medo que todas as pacientes têm mesmo. Então, é que a gente falou anteriormente, infecção, abertura de ponto, assimetria, muitas vezes um lado fica um pouquinho diferente do outro, escleroshow, quando fica um pouquinho caída a pálpebra, aí depois tem que fazer uma correção com cantopexia, ou muitas vezes tem que tirar um enxerto de pele, colocar pele novamente aqui no lugar para poder tirar essa atração e fazer essa correção, e também procedimentos de riscos anestésicos, a própria anestesia em si, então se tiver alguma alteração cardiológica. Então, é uma cirurgia rápida, mas não deixa de ser uma cirurgia, rápida, né? mas é uma cirurgia, e às vezes até dura 1h30, 2, então a gente considera uma cirurgia de médio porte. Eu já ouvi falar que tem gente que faz esse tipo de cirurgia no ambiente de consultório. Apesar de não ser recomendado, é permitido? É permitido. Quando a gente faz esse tipo de cirurgia em consultório, a paciente tem que ter um ASA 1, que a gente fala que é um risco anestésico grau 1, então a paciente tem que ser jovem, não pode tomar nenhum remédio, não pode ter nenhuma comorbidade, e geralmente é feito só com anestesia local, então a gente infiltra a pálpebra superior com anestésico e faz sem sedação. Nesses casos é seguro sim fazer no consultório, mas como geralmente as pacientes que a gente opera já não são tão jovens, já tem alguma comorbidade associada, a gente dá preferência de fazer com maior tranquilidade e segurança num ambiente hospitalar, sem dúvida. Perfeito. A Camila quer saber após quantos dias pode tomar sol depois de realizar a cirurgia de pálpebras? A gente orienta geralmente após uns 2 meses. Primeiro tem que desinchar por completo, não pode ficar nenhum roxinho em volta do olho, porque se ela tomar sol, acaba tendo uma impregnação de hemosiderina na pele e acaba depois manchando a pele. Então, nesse caso, a gente não indica. Então, para sair por completo, por volta de uns 2 meses, pelo menos. Perfeito. Gostou do papo? Aprendeu um monte? Já sabe o que é que você quer fazer? Como vai? Que profissional buscar? Então, ótimo, eu fico feliz por isso. E eu vou indicar aqui o Dr. Tarek, que realmente faz um trabalho muito bonito, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como eu falei, é um especialista, e um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não estuda pouco não, estuda muito, né? Porque são 6 anos de medicina, mais 2 anos de residência, depois cirurgia mais... geral, mais 3 de plástica. Mais 11 anos? 11 anos. 11 anos. E fora o tanto de experiência que ele tem. Entra lá no Dr. Tarek Nassif, com 2 S's e F mudo, tá? Dr. Tarek Nassif. E tudo de bom pra você. Doutor, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você e aprender um pouco mais. Obrigado. Fazer uma